Então, para nós, é uma alegria muito grande, porque a gente já esteve aqui com os irmãos no passado, conhecemos a igreja muito amorosa, e também numa ocasião especial como essa, de aniversário. É sempre uma honra para a gente receber convites e pregar a palavra de Deus. Isso é o que todo pastor gosta de fazer, né, pastor? Pregar a palavra. Eu lembro de um pastor que é daqui de Ribeirão Preto, o pastor conhece, o Breno Uriel, e uma vez ele falou assim para mim: Paulo, a alegria do pastor está no púlpito. O pastor se alegra quando ele prega, quando ele transmite a palavra de Deus, porque isso é um momento precioso da vida do pregador. Eu estava meditando, irmãos, e orando ao Senhor sobre o que falar com a igreja de Porto Ferreira, nessa ocasião especial de aniversário, e o Senhor tocou no meu coração sobre algo que eu creio que é fundamental para todo crente, algo que é fundamental para a igreja, de qualquer lugar da face da terra, e que parece que tem sido esquecido um pouquinho com o passar dos anos. Hoje em dia nós vivemos um tempo de impessoalidade. A internet, a tecnologia, o avanço de tantas áreas da ciência, das humanas, tem feito com que as pessoas se tornem um tanto insensíveis à presença de Deus, à voz de Deus, à intimidade com Deus. Infelizmente, irmãos, isso dentro de muitas igrejas, até presbiterianas, nós somos uma igreja confessional, e infelizmente nós temos observado que em muitos contextos as pessoas têm escolhido o que seguir. Não, essa parte eu vou seguir, essa parte eu acho que eu não preciso seguir. E isso vai tornando, irmãos, muitas vezes a fé uma coisa impessoal. Quando nós lemos a palavra de Deus em João capítulo 10, queria que você abrisse sua Bíblia, de 23 a 29, nós vamos ver que o Senhor Jesus fala de um tipo de convivência onde há intimidade entre Ele e nós. Eu queria convidá-lo para ficar de pé mais uma vez, em reverência à palavra. Vamos ler João 10, de 23 a 29. Diz assim a palavra: Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-o, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Amém, amados? Vamos ler uma só voz do versículo 27. Vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Pai querido, obrigado por esse momento tão especial na vida da igreja de Porto Ferreira, onde ela comemora mais um ano de vida, mais um aniversário, Pai, pois o Senhor, na sua infinita graça e bondade, tem dado a essa igreja o privilégio de ser sal da terra e luz do mundo nessa cidade. Pai querido, abençoa-nos neste momento da palavra. Obrigado pelos cânticos maravilhosos que ouvimos, obrigado pelo coral, pelos hinos que cantamos. Nós te louvamos, ó Pai, te bendizemos e suplicamos, Pai querido, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Queria compartilhar com os irmãos a respeito das ovelhas de Cristo. Como são as ovelhas de Cristo? Qual a relação que Deus quer que as ovelhas tenham com Ele? Hoje nós queremos compartilhar, dentro de João 10, versículo 27, essas duas primeiras partes. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Amanhã de manhã, se Deus nos der vida e saúde, nós vamos trabalhar o último item do versículo: elas me seguem. E amanhã à noite, com a graça de Deus, nós queremos compartilhar com a igreja
acerca de um homem que andou intimamente com Deus. E Deus gostou tanto disso, que levou ele para morar lá no céu. Alguém lembra quem é? Enoque. Vamos falar de Enoque amanhã à noite, se Deus quiser, acerca de um projeto de vida excelente, onde nós vamos caminhar com Jesus, nós vamos viver ao lado de Jesus, e nós vamos morar no céu com Jesus um dia. Mas hoje, amados, queria falar com vocês acerca de comunicação. Como é a nossa comunicação com o nosso Deus? A palavra de Deus nos diz aqui no versículo 27 que as ovelhas do Senhor Jesus ouvem a sua voz e que Ele as conhece. É interessante a gente lembrar, irmãos, que Jesus está usando uma figura muito comum lá para o povo judeu, que é a figura do pastor e das ovelhas. Os irmãos se lembram do salmo lá no Velho Testamento, onde é falado sobre isso também? O Senhor é o meu pastor. Que salmo que é esse mesmo, igreja? 23, salmo tão conhecido, onde fala aí do relacionamento da ovelha com o pastor das ovelhas. Agora, da ótica da ovelha. Lembrando que a palavra de Deus é inspirada, portanto é o projeto de Deus para a ovelha. Precisamos aprender a ser ovelhas. Mas aqui é o pastor das ovelhas, é Jesus falando acerca dessa relação, dessa comunhão. Ele é o pastor e nós somos ovelhas, amém, igreja? Quem é ovelha aí, diga amém. Amém. Fala para o irmão do seu lado: oi, ovelha, tudo bem, ovelha? Somos ovelhas, ovelhas do Senhor Jesus. É interessante que nós que somos pastores, né, pastor Gerson, às vezes nos vemos numa situação difícil, porque às vezes as ovelhas confundem o pastor homem, que também é ovelha, com o pastor Jesus. Então parece que nós temos que ser perfeitos, né? Temos que ser modelo do rebanho, sim, é verdade, mas nós não somos Jesus. Nós somos ovelha também. Nesse contexto, todo mundo é ovelha. Pastor e não pastor, presbítero, diácono, a criancinha e o irmão ancião da igreja, todo mundo é ovelha. E essa figura, amados, é muito forte porque ela mostra um relacionamento pessoal. Essa mentalidade, irmãos, da ovelha e do pastor, estava na mente do povo judeu. O povo judeu tinha intimidade com essa figura, porque era um povo que cuidava de gado, de rebanhos, não só de agricultura, mas eles também tinham seus animais. Isso era cultural, era normal. Por isso que o Senhor Jesus usa essa figura. E todo judeu, é interessante também lembrarmos que naquele contexto, Jesus está sendo indagado acerca de quem ele era. Não sei se você notou no versículo de número 24, aqueles judeus em volta dele falaram para ele: olha, se o Senhor, se tu és o Cristo, fala logo. Eles queriam, na verdade, que Jesus entrasse naquilo que eles iam chamar mais à frente de pecado de blasfêmia. Se ele declarasse: eu sou o Cristo, naquele momento talvez ele já seria preso ali mesmo. Os judeus estavam mal intencionados com essa pergunta no versículo 24, mas a gente percebe claramente que eles não tinham noção de quem era Jesus. Você percebe isso? Amém? Quem percebe isso aí, diga amém. Eu percebo. Amém? Eles não estavam conscientes de quem era Jesus. Olhavam para Jesus e viam os milagres, mas não acreditavam que era Jesus, o Messias, aquele que viria para salvar o seu povo. Então eles começam a fazer essas perguntas para Jesus. Eles estão em crise, eles não estão entendendo quem é Jesus. Eu às vezes fico me perguntando: irmão, será que a igreja de hoje, a igreja do século 21, sabe quem é Jesus? Nós estamos entrando, irmãos, numa nova era das trevas. Quem já ouviu falar da era das trevas? Levante a mão, por favor. Só uma meia dúzia de gente, hein? Então você que nunca ouviu falar sobre isso, preste atenção. A era das trevas foi uma fase da história, da igreja, na Idade Média, onde o povo de Deus não conhecia a palavra de Deus. Por não conhecer a palavra de Deus, as pessoas não tinham um relacionamento real com Deus. E por não terem conhecimento de quem era o Senhor, aquele povo se tornou manipulado. Passaram a adorar imagens, passaram a acreditar em doutrinas que a Bíblia nunca afirmou como corretas, como adoração de santos, adoração de homens, um estado intermediário entre céu e inferno, chamado purgatório. E todas as doutrinas que a Igreja Católica
afirma até hoje. Como dizer que o Papa é divino, infalível. Vieram os reformadores, Martinho Lutero e todos os demais reformadores, e Deus usou aqueles homens para trazer de volta o conhecimento, a luz da palavra de Deus para dentro da igreja. Hoje nós temos liberdade, temos a Bíblia em nossas mãos, mas é grande o número de crentes que não conhecem a Bíblia. Se não conhece a Bíblia, não conhece a Deus de fato. Aí fica mais fácil acreditar no homem do chapéu, né? Fica mais fácil acreditar na rosa ungida, no sal grosso, aquela coisa toda. Irmãos, eu tenho visto presbiterianos indo atrás dessas coisas. Confusão, falta de conhecimento da Bíblia. Uma nova era das trevas se aproxima, isso é bíblico. No final dos tempos, o amor se esfriará de quase todos. É necessário que hoje, irmãos, mais que nunca, a gente volte os olhos para a palavra de Deus para descobrir de novo quem é Jesus. É isso que Ele está querendo falar para a gente. E a palavra de Deus nos diz aqui, amados, a respeito disso, que existe um relacionamento pessoal entre a ovelha e o pastor. É interessante como que o casal se comunica bem, né? Entre eles e com as pessoas. Eles sabem fazer isso. E é legal quando a gente vê pessoas que sabem se comunicar bem. Isso é jóia, isso é bonito, isso é de Deus. E usado para a glória de Deus, é uma bênção. Mas irmãos, será que nós sabemos nos comunicar com Jesus? Observe o versículo 27, primeira parte. As minhas ovelhas, o que, irmãos? Ouve a minha voz. Jesus fala que as ovelhas dele sabem ouvir quando ele fala, irmão. Você ouve a voz de Jesus? Fala para o irmão do seu lado, irmão, você ouve a voz de Jesus? Será que você tem escutado Jesus falar com você, querido? Diante daqueles problemas todos que a irmã relatou, quando o autor do hino, Sou Feliz com Jesus. Aliás, como é que é o nome do hino mesmo? Sou Feliz. É o nome do autor, como é que é, irmão? Horatius? Horatius. Que hino lindo, a gente canta tanto, não sabia. Eu acho que eu já tinha ouvido essa história uma vez, sabe? Mas não me lembrava. Aflição e paz. Aflição e paz. Esse homem ouviu a voz de Jesus. Nós temos que ouvir a voz de Jesus. Jesus fala para a gente. Muitas vezes nós estamos tão atordoados com o dia a dia, o corre-corre, que a gente não ouve a voz de Jesus. Jesus fala com as suas ovelhas, é promessa, irmão. Olha aí, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se ouve a voz é porque ele fala. O pastor fala, amém, irmãos? Mas Jesus fala aqui dentro, amém? Porque só o pastor falar aqui no microfone e você não ouvir a voz de Jesus no seu coração não adianta nada. E ouvir a voz de Jesus é algo muito prático para a gente, irmãos. Eu não estou falando aqui de receber uma revelação, alguma coisa assim, não. Olha através do que Jesus vai falar com você. Através da Bíblia, irmão. Palavra de Deus. Jesus fala com a gente através da palavra. Ele fala com as suas ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz. É interessante, irmãos, que aqueles homens que estavam em volta dele falando: olha, se tu és o Cristo, disse francamente. Eles não conseguiam identificar quem era Jesus porque eles não ouviam a voz de Jesus. E por que eles não ouviam a voz de Jesus, irmãos? Porque eles não eram ovelha de Jesus. A promessa é: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas escutam o que eu falo. Irmãos, aqueles homens acabaram matando Jesus. Eles fizeram com que Jesus fosse crucificado. Eu não sei se você está bem lembrado, uma das provas, entre aspas, que eles usaram para fazer aquilo tudo com Jesus foi justamente alegar que ele disse que ele era o Cristo. E de fato ele disse. Então, quando Jesus falou: eu sou o Cristo, eles pegaram isso como uma prova. Blasfemou, tem que ser crucificado. Não foi assim que eles fizeram? Veja, eles não sabiam quem era Jesus, eles não identificavam a voz de Jesus. E hoje, irmãos, tem muito crente que não consegue discernir a voz de Jesus
no meio de tantas vozes que esse mundo tem, no meio de tantas coisas que esse mundo fala, irmãos, nós podemos e devemos ouvir a voz de Jesus em todos os dias da nossa vida. Pode ser aquele dia que você está alegre, feliz da vida, e pode ser o dia também que você está derrubado, triste, desanimado. Jesus vai falar com você do mesmo jeito. Ele nunca deixa de falar com a gente. E é tão bom ouvir a voz de Jesus aqui dentro. Tão gostoso quando a gente está orando e o Senhor fala conosco através de um versículo da Bíblia, através de um hino. A sua palavra toca em nós. É tão edificante, é tão maravilhoso viver nesse tipo de comunhão com Jesus, sabendo que Ele fala com a gente, que a gente escuta a sua voz, e Ele conforta a gente, enxuga nossas lágrimas dos olhos muitas vezes. Eu descobri uma coisa, irmão, sabe uma das grandes dificuldades que nós temos para ouvir a voz de Jesus? É que a gente quer manter o controle, a gente quer estar no controle de tudo. Então muitas vezes, para ouvir a voz de Jesus, nós temos que abrir mão do controle que nós temos sobre nós mesmos e falar: Senhor, eu quero fazer o que o Senhor fala na palavra, e não aquilo que eu quero fazer, não aquilo que eu acho legal, que eu acho bom. Eu quero fazer o que a tua palavra diz. Isso é bom, Senhor. O que eu quero fazer nem sempre é bom, mas o que Ele fala na palavra é sempre bom. Então, irmãos, ouvir a voz de Jesus é uma verdade de extrema grandeza para nós, povo de Deus. Não podemos nunca deixar de ouvir a voz de Jesus, porque quando a gente para de ouvir o Senhor falar com a gente começa a dar ouvidos para outras coisas. Como a irmãzinha falou, muitas vezes na hora do problema, vem aquela voz estranha, vem aquela voz maligna, e tenta colocar no teu coração que não tem mais jeito, que acabou, que vai dar tudo errado, que Deus não te ama, que Deus te abandonou. Mentira! Deus nunca abandona, Deus nunca nos deixa sós, Deus nunca frustra a gente, Deus nunca decepciona a gente. Vai ter um cântico, não sei se está recordando para os irmãos, que diz assim que Jesus nunca chega atrasado. Jesus, amigo melhor, nunca chega atrasado. Se você conhece bem inglês, você sabe. Jesus nunca se atrasa, Jesus nunca falha, Jesus nunca frustra a gente, Jesus nunca desampara a gente. E aí, irmãos, ele fala de mais uma outra realidade. Ele fala que ele conhece as suas ovelhas. Veja, eu as conheço. Segunda parte do versículo 27. As ovelhas de Jesus, irmãos, são conhecidas por Jesus. Jesus te conhece, irmão. Fala para o irmão do seu lado: irmão, Jesus te conhece. E Ele te conhece muito bem, viu? Muito bem. Às vezes, a gente acha que se conhece. Às vezes, a gente pensa que a gente se conhece. Aí acontece uma situação inusitada, a nossa reação é totalmente adversa àquilo que a gente deveria fazer ou pensar, e dali a pouco cai a nossa ficha e a gente fala: meu Deus do céu, como é que eu pude pensar umas coisas dessas? Como é que eu pude falar umas coisas dessas? No momento de desespero, no momento de crise, muitas vezes, a gente descobre como nós somos fracos, como nós somos pequenos. Essa semana mesmo, a gente estava lá no estudo bíblico, o irmãozinho contou que roubaram a moto da irmã dele. E ele mora lá perto de uma favela em Santo André. Então o que ele fez? Pegou o carro e foi dar uma volta na favela para procurar a moto da irmã. E ele está passando numa rua escura e ele vê a moto da irmã dele e 2 ou 3 sujeitos em volta da moto. E ele falou assim: pastor, eu não pensei. Eu dei marcha ré, puxei o freio de mão e fui para cima dos caras. E ele estava com, não sei se era amigo ou irmão ou primo dele, que falou assim: não faz isso, eles estão armados. O outro que estava com ele, parente dele, viu a arma na cintura do bandido. Eu falei: rapaz, você é doido, né? Uma dessas aí você leva um tiro, né? Mas uma moto, sua vida vale muito mais que isso.
Pastor, eu sei, mas nessa hora eu agi de uma maneira que eu não esperava. Eu fui para cima do cara e comecei a correr atrás dele, e eles correram, largaram a moto lá, e ele saiu empurrando a moto. Então, louvado seja Deus que você está aqui hoje, né? Vivo, são e salvo. Agora vamos orar para Deus fazer esses caras esquecerem de você. E se eles marcarem a face, é capaz de querer ir atrás de buscar a moto de novo, né? Deus o livre e guarde. Olha por ele, o nome dele é Wagner, ele cuida da mesa de som lá da igreja. Mas você veja, não sei se você já passou por isso, uma situação que você age sem pensar. O salmista Davi, percebendo essa realidade tão dura para a gente conviver com ela, onde a gente nem sabe quem a gente é direito, ele falou: Senhor, solta meu coração. Vamos falar juntos? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor Jesus nos conhece, irmão, de uma maneira perfeita. Ele nos conhece melhor que o nosso pai, nossa mãe, mais do que o marido, a esposa, filho, pai. Ele nos conhece de uma maneira perfeita. Ele nos conhece melhor que os irmãos da igreja. Ele nos conhece melhor do que o pastor da igreja. Nos conhece melhor do que nós mesmos. Nos conhece perfeitamente. Ele sabe exatamente quem somos. Ele sabe exatamente do que precisamos. Ele sabe exatamente o que nós estamos passando hoje, nesse exato momento. Ele sabe tudo. Glória a Deus, irmãos. Ele sabe tudo. Ele conhece a gente. Isso é reconfortante, né? Traz uma paz assim muito grande para nós, saber que o nosso Deus nos conhece. O nosso Deus sabe tudo que a gente passa, tudo que a gente sofre. Quando a gente muitas vezes põe a cabeça no travesseiro e chora. Quando a gente muitas vezes se vê em situação de desespero. Quando a gente talvez até desanima. Quantos irmãos desanimaram de andar com Jesus? Quantas pessoas, talvez aqui hoje mesmo haja alguém que está meio desanimado, meio triste, meio abatido, com problemas em casa. Certa vez eu fui aconselhar um pai cujo filho passa por algumas crises lá. Eu me admirei quando aquele homem começou a chorar. Eu senti uma responsabilidade tão grande por ser pastor, porque ele começou a chorar de uma maneira compulsiva. Só Deus sabe que aquele homem está passando em casa. Só Deus. Eu não tenho condições de saber isso. A esposa dele talvez não saiba o sofrimento que vai na alma daquele pai. Mas Deus sabe o sofrimento que vai na sua alma. Deus sabe como é que você está hoje. Deus sabe das suas lutas. Deus sabe das suas dificuldades. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo, das fraquezas, da nossa força, do nosso vigor, dos nossos pontos positivos e negativos também. Mas Ele nos ama a si mesmo. É tão bom servir a Deus, porque a gente sabe que Ele sabe. E Ele sabe de uma maneira perfeita, e ainda assim Ele nos ama. Nós só somos crentes, irmãos, porque Ele nos ama, do jeito que a gente é. Não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente faz alguma coisa, mas é porque Ele nos ama. E isso nos impulsiona a amá-lo também. Saber que Ele nos conhece assim e nos ama, nos leva a querer amá-lo também, não é verdade? Nos leva a querer servi-lo, nos leva a querer agradá-lo, nos leva a querer imaginar, mentalizar com o coração o sorriso no rosto de Deus. Como se a gente pudesse imaginar Jesus sorrindo para a gente e dizendo: muito bem, meu filho, muito bem, servo bom e fiel. E apesar, irmãos, de qualquer coisa que a gente passe, a palavra de Deus nos diz no Salmo 139: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão.
Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Que Deus maravilhoso é nosso Deus. Deus conhece você, querido, Deus conhece sua família, Deus conhece essa igreja. Deus abençoe e você prossiga nesse caminho de alegria, de vitória, de paz, de ser uma ovelha que sabe que o Senhor Jesus ouve você, uma ovelha que sabe que o Senhor Jesus escuta as suas orações, Ele te conhece, mas que você prossiga nesse caminho de apurar os seus ouvidos espirituais também, para ouvir cada vez mais e melhor a voz dele. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos falar acerca das ovelhas que seguem Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vamos falar mais sobre isso amanhã cedo. Eu vou parando por aqui, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Feche os seus olhos, fale com Deus mais um pouquinho nesse instante. Talvez você entrou hoje aqui na igreja para mais um culto na sua vida, mais um culto, mais uma reunião. Mas Deus quer mais do que religião, irmão. Deus quer que você tenha comunhão com Ele, que nós tenhamos comunhão real com Deus. Deus quer que nós ouçamos a sua voz no coração. O que será que Deus quer falar para você hoje, querido? Qual será o recado de Deus para a tua vida hoje, em especial para você? Eu creio que Deus falou hoje com você, a palavra, porque ela nunca volta vazia. Mas tem algo especial de Deus para você, porque só Deus sabe o que você está passando. E lembre, eu as conheço, Ele te conhece, Ele já sabe tudo. Então fala com Ele nesse momento. Convido você para ficar de pé um minutinho. Fique de pé, fale com Deus nesse instante. Ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor prometeu que nós vamos ouvir a sua voz. Obrigado porque o Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conhece, Pai. Ó Pai, livra a igreja do Senhor Jesus na face da terra, especialmente a igreja de Porto Ferreira. Completa mais um ano de aniversário, mais um ano de vida. Livra a igreja, Pai, de embarcar nessa onda de uma religiosidade fria, Pai, de uma religiosidade impessoal, onde as pessoas vão na igreja no domingo e saem da igreja e continua tudo igual. Ó Pai, nós queremos ter esse relacionamento contigo, onde ouvimos a tua voz, onde lemos a Bíblia muito mais do que com os olhos da carne, onde lemos a Bíblia com os olhos do coração, onde nós paramos para orar, sabendo que o Senhor conhece nossos problemas, conhece nossos dilemas, conhece nossas dificuldades, e que o Senhor nos ama a si mesmo, e o Senhor tem preparado algo especial para nós. Por isso, Pai, aquele irmão que está passando por um problema, talvez em casa, no seu casamento, no seu lar, talvez um problema financeiro, um problema de saúde, mas principalmente um problema espiritual, com as indagações da alma, talvez perguntando: por que, Senhor? Por que aquilo aconteceu? Ó Pai, dá a tua paz, dá a tua tranquilidade, fala ao coração, Pai, o quanto o Senhor o ama, o quanto o Senhor o quer bem a sua vida, seu lar, a sua família, e como o Senhor o conhece, como o Senhor conhece essa irmãzinha, e que o Senhor ama. Ó Pai, ajuda-nos a te amar também, te conhecer também, e abençoa-nos, ó Deus, no transcorrer deste culto. Obrigado por esses cânticos maravilhosos que tanto falam no nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos?